com a paz do Senhor. Amém. Amém? Estamos na Igreja Cristã Rede Acolher e hoje é uma sexta-feira, dia de culto livre. Amém, irmãos? Nós estamos aqui para pregar aquilo que o Senhor colocar em nossos corações. Porém, eu trouxe mais uma mensagem do livro Esboços para Pregações. Amém? Eu estou preenchendo já o meu livro com todos os QR Codes das ministrações gravadas, para em breve nós termos mais uma edição do livro de esboços para a pregação, amém? Então hoje nós temos a mensagem com o seguinte tema: a essência de um legítimo mensageiro, amém? A essência de um legítimo mensageiro. Feche seus olhos que eu vou fazer uma oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por mais essa oportunidade. Senhor, nos permite nos reunir em torno da Tua Palavra, em torno, Senhor, do Teu reino, Senhor, para fazer a Tua obra, para fazer a Tua vontade. Pai, eu te peço que nessa ministração, nessa mensagem, o Senhor possa falar com a Sua igreja, o Senhor possa falar conosco. A igreja é Sua, nós somos apenas instrumentos nas Tuas mãos. Por isso eu te peço, Senhor, que o Senhor abençoe as nossas vidas, Pai, com a pregação da Tua Palavra. Senhor, fala conosco, é o que eu te peço, Senhor. E em Teu nome eu repreendo o diabo, em Teu nome eu repreendo todo inimigo do Evangelho, toda oposição à pregação da Palavra de Deus, que caia por terra, em nome de Jesus. Senhor, que eu me esconda atrás da cruz e que a Tua Palavra vá e produza o resultado pela qual está sendo mandada, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Amém? Abra comigo a palavra do Senhor em segundo livro do Samuel, do profeta Samuel, do juiz Samuel, no capítulo 18. Nós vamos ler o versículo 19 e 20. Segundo livro de Samuel, capítulo 18, versículo 19 e 20. Hoje eu vou falar de um homem, de um mensageiro chamado Aimaas. Amém? Então, segundo Samuel, segundo livro de Samuel, capítulo 18, versículo 19, diz assim: Então Aimaas, filho de Zadok, disse: Deixa-me correr e levar ao rei a notícia de que o Senhor fez justiça, livrando dos seus inimigos. Versículo 20: Não, é você quem deve levar a notícia hoje. Disse-lhe Joabe: Deixe isso para outra ocasião. Hoje não, porque o filho do rei morreu. Amém? Glória a Deus. Então aqui um pano de fundo, o contexto dessa passagem é quando Absalão, o filho de Davi, ele usurpa o trono. Imagine o rei Davi sendo traído pelo próprio filho, né? Absalão, ele quando estava no reinado do pai, ele ficava na porta da cidade, e quando as pessoas vinham para ter uma consulta, para falar com o rei, Absalão interceptava ali aquelas pessoas na porta da cidade e dizia: olha, o rei está muito ocupado, ele não vai te atender, mas eu sou filho do rei e você pode falar comigo que eu vou ajudá-lo, eu vou atender a sua petição. E ali aos poucos Absalão começou a ganhar o coração do povo, começou a levantar-se como um grande líder de Israel, até que ele deu um golpe e usurpou o trono do próprio pai, e o pai saiu fugido. O rei Davi saiu fugido e Absalão foi atrás. Amém? Absalão foi atrás, e antes de Absalão ir atrás do próprio pai para querer matá-lo, Absalão pediu conselho a dois homens, um que era servo do rei Davi e o outro que era um conselheiro lá do próprio Absalão. O conselheiro do próprio Absalão
disse que ele deveria já sair atrás de Davi, que alcançaria ele no caminho e conseguiria matá-lo porque ele estaria cansado. E o outro, que era servo de Davi, disse: não, o meu conselho é que você reúna todo o povo, para que depois, quando o seu pai, o rei Davi, já estiver longe, né? Então a grande maioria vai conseguir vencer essa batalha, porque o seu pai, ele é um homem de guerra, e os seus valentes, eles não temem a batalha. Então você precisa juntar o povo. E quando Absalão ouviu esse conselho, que era o próprio Deus agindo a favor de Davi, ele aceitou aquele conselho. E essa mensagem foi dada por esse homem que nós vamos falar aqui, Ahimaaz. Esse servo de Davi que deu o conselho para Absalão, mandou Ahimaaz levar essa mensagem para o rei Davi, que estava escondido no deserto. E Ahimaaz, ele foi como um mensageiro fiel de Davi. Mas a guerra não demorou a acontecer. Absalão correu novamente, foi atrás de Davi, e eles guerrearam, os soldados de Absalão contra os soldados de Davi. Só que Deus deu a vitória para Davi. Deus deu a vitória porque o filho Absalão, ele era um homem cabeludo, ele tinha um cabelo muito grande, e ele estava ali naquele calor da batalha, da guerra, e ele estava em cima de um animal, e ele saiu correndo, e os seus cabelos prenderam numa árvore, prenderam ali nos galhos, ele ficou preso, e o animal que ele montava correu, e ele ficou pendurado. Aí alguém chegou para Joabe, o servo de Davi, né, o general de Davi, e disse: olha, o Absalão está lá, preso numa árvore. E aí Joabe disse: por que você não já matou ele? Eu te daria muito ouro e muita prata. E aí Absalão, esse soldado, disse para Joabe: olha, todos nós ouvimos quando Davi deu ordem para todo o exército poupar Absalão, que tivesse cuidado do seu filho Absalão, que não o matasse. E aí Joabe vai lá, ele mesmo pega uma lança e mata o filho do rei. E aí vem outros soldados ali e tiram ele da árvore e enterram ele. E aí Joabe toca a trombeta e todo o povo se dispersa, porque era uma guerra entre o próprio reino, entre o próprio povo, os próprios irmãos estavam guerreando. Parte do exército de Davi contra o exército de Absalão, que era o filho do rei Davi. Amém? E aí tocou-se essa trombeta, o povo se dispersou. E aí esse homem chamado Ahimaaz, o mesmo mensageiro que foi levar a notícia a Davi que Absalão viria, ele se coloca diante de Joabe e faz essa petição, dizendo: deixa-me correr e levar as notícias ao Senhor nosso rei, a Davi. E aí Absalão, Joabe diz: não, você não vai hoje, não é boas notícias, porque o filho do rei morreu. E era o próprio Joabe que tinha matado o filho do rei, o Absalão. E aí o rei, Joabe chama um etíope, e ele diz: olha, vai e corre, né? E fala para o rei tudo o que você viu. E aí ele foi. Irmãos, dado essa introdução, dado esse pano de fundo, nós temos aqui um cenário propício para a essência de um legítimo mensageiro. Aqui nós temos uma situação que existe uma mensagem a ser dada, e existe um homem querendo levar essa mensagem e sendo impedido. Irmãos, eu pesquisei algumas pregações sobre Ahimaaz, quando você procura no YouTube, e olha, eu não consegui achar nenhuma mensagem com uma mensagem positiva sobre Ahimaaz. Eu vi ali a síndrome de Ahimaaz, um mensageiro sem mensagem. Eu achei ali pessoas, alguns pregadores pregando sobre Ahimaaz, mas de um sentido negativo dessa história, desse pano de fundo que nós lemos aqui em 2 Samuel.
Porém, irmãos, eu queria estender um pouco a nossa compreensão e dar aqui a Ahimaaz uma essência daquele que nós devemos ser, os arautos do rei. Amém? Glória a Deus. Então a essência de um legítimo mensageiro, ela é despertada a partir da disposição de querer levar essa mensagem. O despertamento, a disposição de um coração corajoso e valente, de querer levar uma mensagem, não importando a consequência, indo até a última consequência. Amém? Então, irmãos, aí no segundo livro de Samuel, no capítulo 18, versículo 21, nós encontramos essa passagem do etíope que corre, porque ele era um mensageiro de recompensa. Imagine que esse etíope, ele não sabia que quem tinha morrido era o filho do rei. Quando Joabe mandou o etíope levar a mensagem ao rei, ele não detalhou e disse: olha, diga que o Absalão morreu, o filho do rei morreu. Não, ele disse: olha, vai e conta tudo o que você viu. E aí no versículo 21 diz assim: então Joabe ordenou a um etíope: vai dizer ao rei o que você viu. E o cuxita, o etíope, inclinou-se diante de Joabe e saiu correndo para levar a notícia para o rei. Então aqui, irmãos, levar uma notícia de que o exército do rei tinha vencido seus inimigos era uma notícia digna de recompensa. Era uma notícia que o mensageiro receberia ali das mãos do rei, uma grande recompensa, porque era uma boa notícia. O exército tinha vencido, o rei tinha vencido aquela batalha. Mas essa não era a mensagem que o rei gostaria de ouvir. Essa não era uma mensagem que teria recompensa. No versículo 22 e no 23, nós encontramos aqui o Ahimaaz insistindo, ele querendo verdadeiramente levar a notícia, porque ele era um mensageiro de determinação, ele era um mensageiro determinado a levar a mensagem. Então, no versículo 22 diz assim: todavia Ahimaaz, filho de Zadok, disse de novo a Joabe: não importa o que aconteça, deixe-me ir com o cuxita. Joabe, porém, respondeu: por que quer tanto ir, meu filho? Você não receberá nenhuma recompensa pela notícia. Versículo 23, mas ele insistiu: não importa o que aconteça, quero ir. Disse então Joabe: pois vá. E Ahimaaz correu pelo caminho da planície e passou à frente do cuxita, do etíope. Então aqui, irmãos, é interessante, essa insistência, essa determinação. Por isso que eu vejo essa história de Ahimaaz muito positivamente, porque o mensageiro, irmão, ele simplesmente é o portador da mensagem. O mensageiro, ele não fica escolhendo a mensagem: essa mensagem é boa, eu vou pregar, a outra mensagem não é boa, então essa eu não vou pregar porque a igreja não vai aceitar. Irmãos, aqui Ahimaaz, ele falou: custe o que custar, não importa a consequência, não importa se eu vou ter ou se eu não vou ter recompensa, eu quero levar a mensagem. Essa é a essência de um legítimo mensageiro. Por isso que quando nós abrimos uma oportunidade para você pregar a palavra, irmãos, não rejeite essa oportunidade, prega a palavra, busque, envie, seja um mensageiro, não importa as consequências. Amém, irmãos? E aqui Ahimaaz disse: eu vou, deixa-me ir, já que você mas eu já mandei o mensageiro, o etíope já foi, mas deixa eu ir atrás dele. E aí Joabe disse: vai. E a determinação deste mensageiro era tão grande que ele correu pela planície, como diz o texto, e passou à frente daquele etíope. Amém? Olha que interessante. Aí no versículo 27,
Ahimaaz, ele corre porque ele era um mensageiro de boas notícias. Ele era conhecido, lembra que eu falei no começo, que quando Ahimaaz chegou, quando Absalão decidiu aceitar o conselho de reunir o exército e esperar mais um pouco, até antes de atacar, foi Ahimaaz que foi levar a mensagem ao rei. Ele era portador de boas notícias para o rei, e ele era conhecido por boas notícias. No versículo 27 diz assim: disse-me mais o sentinela: vejo correr o primeiro, que parece ser o correr de Ahimaaz, filho de Zadok. Olha o que o rei disse. Então disse o rei: este é homem de bem e virá com boas notícias. Aqui, quando ele estava correndo lá na frente do etíope, o sentinela, o guarda de Davi, olhou de longe e ele viu 2 homens correndo na planície, chegando, se aproximando da onde Davi estava escondido. E ali o sentinela diz: olha, eu vejo 2 homens correr, e o correr do primeiro é como o de Ahimaaz, filho de Zadok. E ali Davi, ele reconheceu que aquele era um homem de boas notícias. Irmãos, não há coisa melhor do que ser reconhecido como um mensageiro de boas notícias. Quando você liga para alguém e fala: olha, eu preciso conversar com você, e a pessoa fala: puxa, que bom que vai vir boas notícias, vai vir uma palavra de Deus para mim. Agora dura quando o pastor chama o irmão para conversar, e o irmão já fala: misericórdia, ai, ora por mim. Parece que está até fazendo coisa errada, né, irmão? Porque acha que o pastor às vezes só briga no púlpito, né? Tem uma palavra às vezes dura, e aí o pastor chamou para conversar, pronto, né? Vai vir palavra dura para cima de mim. Aqui não, o rei estava vendo o mensageiro vindo de longe e disse: ele é mensageiro, ele é homem de bem, é mensageiro de boas novas, é homem de boas notícias. E aí, o que nós entendemos desse exemplo de Ahimaaz? Que despertar essa essência, né, do legítimo mensageiro, ela deve ser um desafio daqueles que querem anunciar as boas novas, daqueles que querem ser esse arauto do Rei do Universo, que prega as notícias de Deus, as palavras de Deus, a mensagem de Deus, não importa qual seja ela. Amém, irmãos? Porque muitas vezes nós vamos ter uma mensagem dura, né? Certa vez um irmão chegou e falou assim: olha, eu tenho uma visita para fazer para um senhor que está doente, e eu orei a Deus, e Deus disse que ele vai morrer. Deus me deu uma palavra da Nova Jerusalém para eu falar para ele, para eu pregar para ele. E aí ele foi, eu falei: vai então, irmão, e prega a palavra, né? Se é isso que Deus pôs no seu coração, vai e fala que é a palavra de Deus. E ele foi, e quando ele começou a pregar sobre a Nova Jerusalém, começou a falar sobre essa esperança que nós temos, sabe, de um futuro glorioso na presença de Deus, que essa leve e momentânea tribulação não há de se comparar com a glória que será revelada. E ali ele começou a falar para aquele senhor, e aquele senhor, ele começou a chorar, e ele disse assim: olha, obrigado por essa palavra, porque ninguém teve coragem de falar isso para mim. Todos que vieram aqui falaram: olha, Deus vai te curar, vamos crer no milagre, Deus ele vai te dar um milagre. E ali aquele homem de Deus, ele foi enviado para dizer não, para dizer: você vai morrer. E ali ele se alegrou com aquela palavra. Então, irmãos, e não demorou muito, aquele homem veio a falecer realmente. Porque, irmãos, não tem, sabe, o porquê ficar manipulando a palavra de Deus. Ah, eu vou pregar uma mensagem de esperança, de paz, quando Deus não disse que há esperança, e quando Deus não disse que há paz. Eu não posso fazer isso. Charles Spurgeon, um grande pregador, chamado de um príncipe dos pregadores do século XVIII, ele falava: olha, não fique nem uma polegada aquém e nem além da palavra do Senhor. Ele dizia: se você adulterar a palavra, pode não ter uma consequência nessa geração, mas se na próxima geração haver a consequência, você será culpado.
pregaram erradamente a palavra do Senhor. E aquele homem, Ahimaas, ele não mediu esforço para ser aquilo que estava dentro dele. A essência estava dentro dele. Ele queria correr para dar a notícia. Ele queria fazer aquilo que ele foi chamado a ser, um mensageiro. Não importava se a notícia era de calamidade, de que o povo, o rei, ele não se alegraria com aquela notícia, não haveria recompensa. Mas ele disse: deixa-me ir, deixa-me correr. E tanto é que quando ele chegou, ele disse: eu vi uma grande confusão no arraial na hora do combate, e não vi o que aconteceu. E aí logo chegou, aí ele falou: então espera de lado, o rei falou para Ahimaas. E aí depois chegou o Cushita, o etíope, e ele disse: olha, como vai o meu filho Absalão? Disse o rei, aquele etíope. E ele disse que aconteça com os inimigos do rei o que aconteceu com o Absalão. Ou seja, ele disse que tinha morrido. E ali Davi começa a chorar, começa a prantear, porque era o filho amado dele. Ainda que tinha se levantado contra ele, ele ainda amava o seu próprio filho. Ele não tiraria aquilo que estava dentro do seu coração, que era o amor de pai. E aquele Cushita não entendeu isso. Tanto é que Davi, depois ele perde ali até a linha, e Joabe até repreende Davi, dizendo: o povo está aí esperando que você se alegre porque você ganhou. Mas ali o filho do rei tinha morrido. Então esse despertamento deve estar no nosso coração. Falar a palavra indigesta, falar a palavra correta, ou às vezes ser um mensageiro do silêncio, como disse aqui Ahimaas, como ouvi em outras pregações, disse que é um mensageiro sem mensagem, porque ele chegou até o rei e disse: olha, eu só vi uma confusão ali no meio da batalha, e não falou que realmente o menino tinha morrido, o Absalão, o jovem Absalão. Irmãos, essa essência ela é narrada com detalhes pelo apóstolo Paulo. Nós podemos encontrar aqui que essa essência de um legítimo mensageiro se aplica aos mensageiros do Rei do Universo, aos mensageiros do Evangelho da Paz, do Evangelho de Jesus Cristo. Então, irmãos, o primeiro ponto aqui é que um legítimo mensageiro, ele considera anunciar o Evangelho como algo mais valioso do que a sua própria vida. Vamos ver lá? Atos capítulo 20, versículo 24. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 24. Diz assim a palavra do Senhor: todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Vou ler mais uma vez. O apóstolo Paulo, falando aqui no livro de Atos: eu não me considero, todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. Olha o que o apóstolo está dizendo. Ele não considerava a sua vida nem de valor algum, se ele não pudesse atender o chamado que Jesus tinha confiado. Atos capítulo 20, versículo 24. Se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus Cristo me confiou, que é testemunhar do Evangelho de Deus, da graça de Deus. Aqui Paulo, você pode estar achando estranho, porque no livro de Atos, né? Assim, poxa, mas Paulo não é em Coríntios, não é em Gálatas, não é em Romanos. Aqui no livro de Atos foi escrito por Lucas, né, o médico, porém descreve a trajetória de Paulo, as viagens de Paulo, no finalzinho do livro, como nós estamos vendo aqui no capítulo 20, amém? Então Paulo, ele diz: olha, eu não considero a minha vida valiosa se não pregar o Evangelho. Depois,
O apóstolo Paulo, agora em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16, ele nos ensina aqui que um legítimo mensageiro, ele compreende o nível da responsabilidade de anunciar o Evangelho. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16, diz assim a palavra do Senhor: porque se anuncio o Evangelho, não tenho do que me gloriar, pois é-me imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o Evangelho. Olha que interessante. Aqui o apóstolo Paulo nos mostra que existe um nível de responsabilidade muito grande de pregar o Evangelho. Ele fala: ai de mim se não pregar o Evangelho. Eu não tenho do que me gloriar não, irmãos. Aqui ele está dizendo, tem muitos pregadores eloquentes que muitas vezes pregam até com palavras difíceis, palavras rebuscadas, para chamar a atenção dos irmãos, para até, por que não dizer, se gloriarem pela sua eloquência. Aqui o apóstolo Paulo diz: eu não tenho do que me gloriar em nada. Eu não tenho do que me gloriar em nada, porque para mim é uma obrigação, e ai de mim se não pregar o Evangelho. Então, irmãos, o legítimo mensageiro, ele compreende que existe um nível de responsabilidade em anunciar o Evangelho. Se Jesus te chamou para anunciar o Evangelho, irmão, prega a palavra, seja com o microfone em mãos ou não. Prega a palavra aonde quer que você vá, seja no trabalho, seja na escola, seja na família, seja nos amigos do clube, da piscina, do Sesc, né? Na piscina do Sesc, na fila do toboágua do Sesc Itaquera. Prega a palavra, seja um legítimo mensageiro. Diga para aquele que está na fila: mergulhe na água do Espírito, meu irmão. Não mergulhe nessas águas do Sesc. Amém? Glória a Deus. O terceiro ponto é que o apóstolo Paulo nos ensina que um legítimo mensageiro, ele é reconhecido pela beleza de anunciar o Evangelho. Olha o que está escrito em Romanos capítulo 10, versículo 14 e 15. Romanos, capítulo 10, versículo 14 e 15, que diz assim: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés que anunciam o Evangelho da paz, e dos que trazem boas notícias novas de boas coisas. Amém? Glória a Deus. Como pregarão se não forem enviados? O Senhor Jesus tem nos enviado, irmão, para sermos mensageiros da palavra, para sermos arautos do Rei Jesus, para pregarmos a mensagem de esperança, mas também para pregarmos a mensagem ácida, a mensagem indigesta, a mensagem de que o arrependimento é necessário, a mensagem de que o inferno existe, a mensagem que muitos estão caminhando para a perdição, a mensagem de que devemos nos arrepender e nos converter dos nossos maus caminhos, sermos como Aimaas, não nos importando a condição, não nos importando o que seja, nós precisamos compreender que sermos enviados traz uma beleza única. Pregar a palavra, nós seremos sim criticados, você será talvez julgado. Ele está falando heresia, ele está falando que não sabe, o que não conhece, mas tenha certeza que Deus está vendo você para pregando a palavra como um pregador de paz, como um mensageiro
dinâmica para aqueles que anunciam a palavra de Deus. Amém? É bem certo que com essa beleza também vem a responsabilidade, como Paulo disse aqui que nós acabamos de ler: ai de mim se não pregar o Evangelho. Mas vai valer a pena. Prega a palavra, não precisa ir além, nem ficar aquém. Prega a palavra, prega Jesus Cristo como único Senhor e Salvador. Prega que Ele morreu no madeiro, mas que ressuscitou ao terceiro dia. Prega que o Espírito Santo veio. Prega que a promessa foi cumprida. Prega que Jesus Cristo vai voltar. Prega que Ele foi para preparar lugar, mas que Ele voltará e nos levará para Ele, e ficaremos com Ele para todo sempre. Essa mensagem é linda, irmãos. Quão formosos são os pés daqueles que anunciam boas coisas. Não precisa pregar o Evangelho da prosperidade só para encher a igreja. Não precisa prometer aquilo que Deus não prometeu para iludir as pessoas. Pregue a palavra em tempo e fora de tempo, não se importando com a consequência, porque Amaas correu e foi após o etíope, e ele chegou e trouxe a mensagem. Amém? Irmãos, para fechar, um legítimo mensageiro, ele se torna um arauto do rei quando ele desperta esse desejo, essa essência de pregar o Evangelho. Eu falei do Charles Spurgeon e até tinha posto aqui no meu esboço. Charles Spurgeon, ele diz assim: irmãos, não omitam nada, tenham ousadia suficiente para pregar a verdade, indigesta e impopular. O mal que fazemos, acrescentando ou tirando da palavra do Senhor, pode não acontecer em nossos dias, mas se chegar à maturidade em outra geração, seremos igualmente culpados. E aí ele diz assim: não passem uma polegada além da linha da Escritura, e não fiquem uma polegada aquém dela. Amém, irmãos? Glória a Deus. Por isso que o nosso incentivo, irmãos, para vocês que estão começando no ministério da pregação é: pregue a palavra. Pregue a palavra. Não existe uma maneira, não existe aqui a homilética perfeita, não existe aqui a exegese perfeita que vai te dar um lindo esboço, irmão. Se Deus te der a palavra, prega a palavra, seja o mensageiro do rei, seja um arauto. A palavra querix vem do grego, que significa arauto, refere-se àquele que é comissionado pelo seu soberano para proclamar em alta voz uma mensagem de autoridade. O trabalho de um arauto consiste em anunciar exatamente a mensagem do seu Senhor, não se importando se irão aceitar ou não. O arauto, ele proclamava a guerra e também declarava a paz. Amém, irmãos? Sermos arautos do Rei Jesus, termos a essência do legítimo mensageiro, é ir e pregar a palavra, não se importando com a consequência. Certa vez, na empresa onde eu trabalhava, tivemos a oportunidade de levar uma mensagem ao presidente da empresa. Marcou-se uma reunião e nós tínhamos um grupo de oração. E nós fomos até a sala da presidência e ali nós pregamos a palavra. E ali nós falamos que nos reuníamos todos os dias na hora do almoço para orar por aquele lugar. E ali o presidente disse: podem continuar fazendo isso e qualquer dia eu vou lá. Nunca foi, né? Mas nós continuamos até hoje, né? O grupo já tem 14 anos, né, que existe esse grupo, e eu fui um dos que começou ali, né, porque eu ia lá eu vou abrir o jogo, tá, irmãos? No Corinthians, tá? Amém, irmãos? Quando eu trabalhava no Corinthians, eu trabalhei no Corinthians, e lá é o Parque São Jorge, já consagrado ali,
E ali, quando eu ia na hora do almoço, eu pegava a minha Bíblia e eu ia lá para um banco do clube na hora do almoço e ficava lendo a minha Bíblia, até que uma treinadora da natação, né, me convidou para participar de uma reunião que eles estavam ali articulando, e ali começou-se um grupo de oração chamado Embaixadores de Cristo dentro do Parque São Jorge. Ali, certa vez, Deus me deu uma visão em um lugar de muitas trevas, assim, muito escuro, e de repente saía assim um foco de luz, e começou aquele foco de luz a aumentar, e ali nós estávamos sendo luz em meio às trevas. E até hoje, né, temos lá o grupo no WhatsApp do pessoal lá, e eles ficam lá: irmão, hoje vai ter reunião em tal lugar, e eu fico feliz, eu fico acompanhando o grupo, porque eu já saí já faz muitos anos, e eu até hoje, lá dentro do Parque São Jorge, existe um grupo de pessoas que pregam a palavra, que oram e que buscam, amém? Que são mensageiros do Ninho. Imagina, irmãos, antigamente ali se matava galinha preta para cada jogador, para fazer os trabalhos lá das macumbas lá, para poder ganhar o jogo, e o povo lá orando, os crentes orando, os servos de Deus orando, não se importando a situação, não se importando a dificuldade, não se importando a retaliação, buscando fazer a palavra levar, ser um legítimo mensageiro. Irmãos, despertar a essência de um legítimo mensageiro é ter a coragem necessária e a persistência de pregar a palavra de Deus em tempo e em fora de tempo. 2 Timóteo, eu encerro aqui, capítulo 4, versículo 2, diz assim: Timóteo, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Pregar a palavra, irmãos, é pregar, estar preparado em tempo e fora de tempo, amém? Glória a Deus. Você vai despertar esse legítimo mensageiro, essa essência do legítimo mensageiro, assim como Amaás, que correu, mesmo sendo portador de notícias que deixariam o rei triste, que deixariam o rei que não teria recompensa. Então pregue a palavra, amém, irmãos? Você pode dar uma linda